E eu orando ao Senhor, eu me perguntava, Senhor, qual palavra o Senhor quer falar com a tua igreja? Qual palavra que o Senhor quer falar com o teu povo? Bem verdade que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela em si, ela é cheia de histórias, cheia de testemunhos, cheios de mensagens que nos levam mais próximo a Deus. Só que eu falei, Deus, eu quero algo que vem do Senhor, algo que o Senhor colocar no meu coração para que abençoe a vida dos meus irmãos. E nisso o Senhor me fez lembrar de uma mensagem que eu ministrei pela primeira vez no ano de 2020, isso tem 4 anos, e eu falei, Deus, é essa palavra mesmo? E ele falou, e confirmou o meu coração e testificou. E essa palavra se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Todos nós já ouvimos falar, ou se não ouvimos, iremos poder ouvir falar um pouco desse rapaz, desse profeta, desse homem de Deus, desse cara que fez a diferença na geração dele. E eu queria iniciar essa mensagem dizendo algo para o seu coração e também para o meu coração, porque a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ele ministra e nós ministramos, mas automaticamente também somos ministrados. E eu queria deixar uma palavra dentro do seu coração e para mim também, que foi o que o Senhor falou. Deus se revela no vale para nos levantar. Amém? Eu vou repetir. Deus se revela no vale para nos levantar. Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui, minha irmã, mas eu quero dizer que o vale e o deserto faz parte da nossa caminhada, porque é aí onde, de fato, nós aprendemos a confiar e a depositar tão somente a nossa esperança no nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E no livro de 1 Reis, no capítulo 19, é uma história conhecida, é um episódio interessante, a qual o profeta Elias se depara numa situação bem, como eu posso dizer, bem amedrontosa. De uma certa forma, ele se sentiu atemorizado por uma situação. Mas para que possamos entender um pouco o capítulo 19, temos que entender um pouco o capítulo 18. Voltando no capítulo, nós iremos ver e compreender um pouco até chegarmos no 19, e eu leio nos versos 18, no capítulo de Reis 18, 19. Apenas o verso 19. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado, que comem à mesa de Jezabel. E o que o Senhor me relatou através dessa palavra também no capítulo 18 é que ele desafiou não só apenas 450 profetas, como nós estamos acostumados a ouvir em algumas mensagens, em alguns testemunhos de algumas pessoas que relatam acerca dessa mensagem, mas ele foi além, ele não só desafiou os 450 profetas de Baal, mas ele desafiou também os 400 profetas dos postes sagrados, ou seja, de outros deuses. E nesse episódio nós sabemos que ele foi ousado e cheio da presença de Deus. Sabemos que ele desafiou esses profetas e se fez aquele desafio de qual Deus que responderia com fogo. E sabemos desse episódio que ele até brincou e zombou, olha, fala mais alto, quem sabe o seu Deus, porque ele é Deus e está ocupado. E para resumir a história, ele faz aquela consagração, ele refaz, melhor dizendo, aquele altar, ele coloca as 12 pedras representando as 12 tribos e ele faz um altar novamente, ou seja, ele refaz aquilo que fizeram. E a Bíblia diz que o Senhor, ele respondeu com fogo, e aquela água que ali foi despejada, e naquele episódio, naqueles tempos, a chuva estava escassa. Ele foi muito ousado, e ele derramou bastante água, e tome água, e mais água, e mais água, e Deus, ele respondeu com fogo, o fogo que veio do céu, o fogo consumidor. E aí ele desafia e ele vence para encurtar a história e para que compreendamos, ele de uma certa forma se revela, ou melhor, Deus se revela para aquelas pessoas e eles reconhecem que só o Senhor é Deus. E o próprio Acabe,
Ele reconhece isso. Mas agora, vindo para o capítulo 19, que é o qual a palavra do Senhor colocou no meu coração, ele fala assim, no versos 19, nós iremos ler do versículo 1 até o 12. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. Verso 7. O anjo do Senhor voltou segunda vez e tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, pois muito longo será o seu caminho. Levanta-se, come. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e lhes veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Filhos de Israel, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Versos 11. Disse-lhe Deus: Vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então, um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versos 12 e último diz: Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Aleluia. Glória a Deus. E essa mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, na grande maioria das vezes, como homens e como mulheres de Deus, nós nos sentimos atemorizados, nós nos sentimos preocupados com alguma situação ou alguma adversidade que se levanta contra as nossas vidas. Elias na caverna é uma prova de que milagres não mantém ninguém de pé. O que mantém o servo de Deus ativo no seu serviço é a comunhão com o Senhor, meus irmãos, em obediência à sua voz e à sua palavra. Elias, nesse episódio, ele tinha acabado, de uma certa forma, no capítulo anterior, de vencer uma grande batalha, de vencer uma grande situação, de enfrentar, de uma certa forma, um grande exército. E ele não se atemorizou diante e mediante essa gente, esse numeroso, essa quantidade de profetas. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração. Às vezes, nós achamos que por milagres acontecerem, que isso é o que vai nos enchendo. Amém, milagre é bom, é provisão de Deus, mas isso não é o que nos mantém de pé. O que nos mantém de pé é a busca constante diante do Senhor, é buscar a comunhão com o seu Espírito, é obedecer a sua palavra. E Elias, nesse episódio, vence essa situação.
Mas logo depois, em seguida, ele sentiu medo. Acabe, que eu costumo dizer que ele era um cara que não tinha um pulso firme, ele não tinha uma identidade formada, porque ele era levado, de uma certa forma, por sua esposa, por sua mulher, Jezabel. E ele relatou o fato qual tinha acontecido no capítulo 18, que lemos na estante, o que tinha acontecido com os profetas. E Jezabel, ela se revolta mediante a esse relatório que Acabe passa para ela. E ela fala, olha, pega um mensageiro, manda um mensageiro daqui, avisar que amanhã, nessa mesma hora, se eu não fizer com ele o que ele fez com esses homens, em outras palavras, se eu não fizer, que eu seja amaldiçoada. E o que me chama a atenção é que Elias, um homem de Deus, um profeta do Senhor, ele se atemoriza mediante a uma ameaça de uma mulher. Elias, nesse exato momento, ele, por um instante, ele tirou os olhos da fé e colocou os olhos nas circunstâncias. Mas ele acabou esquecendo por um momento, e na minha e na sua caminhada, na nossa caminhada cristã, nós somos tendenciosos, às vezes, a esquecer por um momento o Deus a qual servimos, ou de tirar os nossos olhos do nosso Senhor e Salvador. Paulo, ele declarou algo muito interessante. Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Isso é ter os olhos focados no nosso Senhor. Essa é a nossa chamada, é caminhar com os olhos fitados em fé em Cristo. Porque só o Senhor é Deus para nos restaurar, para trabalhar em nossos corações. E por isso que no início, assim como ele ministrou ao meu coração, ele falou isso, olha, Deus, ele falou, eu me revelo no vale para levantar você. E a Bíblia fala que depois desse episódio, Elias, ele sente medo, ele se acovarda. E ele pretende o quê? Ele decide fugir, porque ele achou que fugindo seria o caminho mais fácil de preservar a sua própria vida. Mas olha que interessante, ele fugiu para preservar a vida, mas logo no deserto ele clamou pela própria morte. E o que eu e você, o que nós aprendemos com esse testemunho, com essa narrativa de Elias e o Senhor, é que na minha e na sua vida, nós iremos passar por momentos difíceis, meus irmãos. É normal, é a caminhada de um cristão. Se alguém lhe prometeu um evangelho de 1000 maravilhas, sinto muito em lhe dizer, esse não é o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, é aquele que requer renúncia própria, mas que também requer uma busca de santidade todos os dias ao Senhor. E Elias, ele estava num momento tão atribulado. Estudiosos dizem que Elias, naquele episódio da caverna, não no deserto, mas na caverna, ele teve depressão. Mas olha que interessante, ele foge pelo deserto e mesmo assim no deserto o Senhor não desamparou. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, se você está passando pelo deserto, eu quero dizer que deserto é lugar de aprendizado. Deserto é passageiro. E eu quero te encorajar a fazer você entender, porque às vezes na caminhada, pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas coisas seculares, pelo em si o mundo, ele nos oprime e às vezes acabamos esquecendo que no deserto o Senhor está. E Elias, naquele momento, ele tirou os olhos da fé, ele tirou os olhos, ele desviou por alguns momentos, mas o Senhor mostrou fidelidade. E em nenhum momento o Senhor desamparou Elias. E em nenhum momento o Senhor te desampara e me desampara, porque Ele é fiel. Assim como o Glauber falou aí no início, né? Tendo Ele prometido, não há de cumprir. A Bíblia fala que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. Eu quero dizer que deserto é passageiro. E no deserto o Senhor está. E aí, mais adiante um pouco, ele começa a ter um diálogo com Deus, e ele começa a declarar e falar algumas coisas. Olha, Senhor, eu estou sozinho, esse povo que o Senhor dizia que te servia não está.
só quem tem sou eu. Só que ele não sabia que Deus já tinha preservado 7.000 servos em intercessão e oração por ele. E nesse episódio também Deus começou a tratar a Elias, a tratar o ego dele. Às vezes, na minha e na sua caminhada cristã, às vezes o Senhor precisa permitir que passemos por desertos ou até mesmo por cavernas para ele se revelar e nos levantar da forma correta. E ele se encontra agora num episódio muito difícil. Ele se encontra numa caverna, isolado e com muito medo. Olha que interessante o que a Bíblia vai falar nos versos 11 e 12, a qual lemos no início. Disse-lhe Deus, vem para fora, ponte neste lugar perante o monte do Senhor, perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Olha que interessante, Deus ele começa a mostrar e a se revelar a Elias de que ele é um Deus multiforme. E eu queria dizer para você, assim como o Senhor ministrou, às vezes esperamos Deus se manifestar de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Não que ele não possa, porque ele é todo poderoso. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele pode fazer tudo, ele sabe de tudo. Ele é o Deus todo poderoso. E ele se revela de uma forma tão simples, para que eu e você venhamos aprender através desse episódio que Deus ele faz as coisas simples. O nosso Deus ele é categórico em fazer as coisas poderosas em nosso favor de uma forma simples. E olha que interessante, a Bíblia diz que veio um grande e forte vento e fendeu os montes e despedaçou as pedras ou penhas diante do Senhor. Mas olha que interessante que a Bíblia diz. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Olha que interessante. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é fiel, meu irmão. Deus, ele é fiel, minha irmã, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O vale que passamos, o deserto que enfrentamos não é eterno, é passageiro. Mas se você está no deserto, se eu estou no deserto, se estamos passando por momentos difíceis na nossa caminhada, porque vamos passar, se você não está passando, não se preocupe, eu não estou aqui profetizando, mas é normal que aconteçam as provações, as tribulações, as dificuldades, para que possamos provar a nossa fé, para que possamos fitar os nossos olhos em quem é para estar. E olha que interessante, o Senhor se revela de uma forma tão simples. E quando o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração alguns anos atrás, e hoje também ele ressaltou e me saltou aos olhos essa mensagem novamente, eu falava, meu Deus, às vezes passamos por situações adversas e tiramos os nossos olhos da fé, tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos os nossos olhos no problema. Elias, naquele momento, ele acabou esquecendo que ele estava com medo ou fugindo de um inimigo derrotado. Por quê? Porque ele já havia vencido uma guerra. Ele já havia vencido uma situação muito desafiadora, muito difícil. Mas ele teve medo. E às vezes o medo, ele nos paralisa. Ou ele nos faz correr para lugares escuros, cavernas, a qual não é o lugar que o Senhor nos chamou, mas ele permite que estejamos ou que passemos pelo deserto ou pela caverna, para se revelar a mim e a você, para falar, filho, eu estou com você, eu não te desamparo, sou eu quem sou o seu sustento, sou eu quem cuido de você, sou eu quem trago a salvação. Não é sobre nós, meus irmãos, é sobre o Senhor. Não é sobre a minha vida, é sobre o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. O reino de Deus, ele é um reino muito simples e dinâmico, mas ao mesmo tempo ele é um reino que quem não tem Cristo não compreende.
Porque a dinâmica do reino de Deus é completamente diferente das coisas terrenas. Por que, Hudson? Porque o reino de Deus consiste em descer para subir, consiste em perder para ganhar. Então, precisamos entender que a caminhada com o Senhor é uma caminhada árdua, é uma caminhada desafiadora, mas é uma caminhada gratificante. Por quê? Porque quando nós vemos a provisão de Deus, aleluia, quando nós ouvimos Deus falar conosco através de canções, através da própria palavra, porque a Bíblia Sagrada é o próprio Deus falando aos nossos corações, ou até mesmo ele levantando homens e mulheres, profetas de Deus e profetisas, para falar ao nosso coração. Isso é gratificante, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos motiva a buscar ainda mais esse Deus que é maravilhoso e poderoso. E nessa noite, que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra fique no meu coração, independente dos medos que tenhamos, independente das lutas que estejamos enfrentando, independente das tribulações, o nosso Deus está conosco, meus irmãos. O nosso Deus, ele é fiel. Tem um episódio na Bíblia que eu acho muito lindo, a qual o Senhor Jesus está dormindo, a Bíblia fala, e a Bíblia diz e relata, e é categórica, que se levanta uma grande tempestade, e os discípulos, a Bíblia diz que eles se amedrontam, eles se atemorizam. Só que o Senhor está no barco, e eu quero dizer para você, e serve para mim também, assim como o Senhor ministrou, eu estou no barco. E quando Jesus está no barco, o barco não vai a pique. Ah, Hudson, mas ele estava dormindo. Mas não se preocupe. Quando Jesus está, acontecem coisas. Aonde Jesus está, acontecem coisas poderosas. A Bíblia diz que os discípulos atemorizados começam a acordar, mestre, mestre. A Bíblia diz que ele levanta e fala, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Não se preocupe, a Bíblia diz que ele acalma aquela tempestade. E os discípulos começam a olhar de uma forma mais, nossa, esse cara que até o mar lhe obedece, a tempestade te obedece. Então, eu queria deixar isso para o seu coração, assim como o Senhor ministrou ao meu coração. O Senhor Jesus é maioria conosco. Se levante o leão que for, se levante o urso que for, se levante o gigante que for, meus irmãos, maior é o nosso Deus. Maior é o Deus a qual servimos. E se você e eu, nós estamos enfrentando e passando pelo vale, por momentos difíceis, continua firme, continua crendo na provisão do Senhor, continua firme, porque lá na frente, grandes coisas irão acontecer. Lembra de Jesus? A Bíblia diz que Jesus passou pelo deserto, mas o que me chama a atenção é que Elias não foi, que Jesus não foi como Elias, que Elias fugiu pelo deserto. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus até o deserto. E olha que interessante, nós sabemos dessa história. Jesus ele começa a ser tentado, principalmente também nas áreas de fraqueza. O diabo ele é muito especialista em trabalhar contra as nossas vidas. E ele começa a trabalhar na forma humana de Jesus, na forma carnal, mas em todo o tempo Jesus rebate com a palavra. E o que eu aprendo com Jesus, que mesmo com as lutas carnais que se levantam, a nossa oração e o nosso jejum, a nossa crença, a nossa esperança tem de estar no Senhor, porque é Ele, é por Ele e para Ele que foram feitas todas as coisas. E a Bíblia diz que logo depois desse episódio, no final de tudo, que ele enfrenta Satanás através da palavra e vence na palavra, e é o que eu também quero deixar para mim e para você nessa noite, só iremos vencer lutas, com as lutas espirituais, com armas espirituais. Precisamos entender que a nossa luta, a milícia que nós temos, não são carnais, mas são espirituais. E para vencer guerras espirituais, precisamos estar espiritualmente falando forte. E como eu fico forte espiritualmente, Hudson? Orando, meditando na palavra e jejuando. Esses são os pilares para um cristão permanecer da forma que convém diante do Senhor. Quem subirá ao Monte Santo? Aquele que for limpo de mão e puros de coração. Em outras palavras, aquele que faz a vontade do Pai.
que serve a Ele de todo o coração. E para finalizar esse episódio de Jesus, a Bíblia fala que no final do deserto, vieram anjos do Senhor e o serviam. Olha que privilégio, meu irmão. Eu quero deixar isso para o seu coração. Após todo o deserto, existe um banquete do Senhor para mim e para você. Após toda tribulação, após todo dia chuvoso, vai vir o dia da abundância, o dia do sol, o dia da fidelidade do Senhor. E foi isso que o Senhor colocou e ministrou ao meu coração. Existem momentos na nossa caminhada que nós nos atemorizamos, mas Deus, ele se revela nesse vale, ele se revela nessa situação adversa, para te levantar e para mostrar que ele é maioria com você. Então, que nessa noite, eu e você saímos daqui com essa convicção. O deserto que eu passo, ou a caverna, ou a dificuldade, ou a adversidade, que eu enfrento, não é eterna, é passageira. E o meu Deus, da qual é todo-poderoso, está comigo. Deus, ele não se esqueceu de você. Deus, ele não se esqueceu das suas promessas. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. É a salvação da sua casa, creia que você, mais cedo ou mais tarde, irá declarar como Josué declarou. Olha, vocês sigam a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa de Deus. Deus, ele é fiel para cumprir o que ele te prometeu, meu irmão, minha irmã. Creia. As lutas vêm para nos forjar. As adversidades se levantam para nos fortalecer. Se não fosse um leão, se não fosse um urso, será mesmo que Davi conseguiria derrubar um Golias? Ou um gigante? Que tão de medo, que tão de perto assolava o povo de Deus? Ele se levanta e fala, quem é esse incircunciso? Olha o garoto, que ousadia. Indo para Davi. Eu já matei leão, eu já venci urso. Esse gigante aí também o Senhor vai me entregar. E nós sabemos da história. A vitória com o Senhor, ela é certa. Se levante quem quiser se levantar. Se levante a adversidade que for. Maior é Deus por nós. Maior é Deus conosco. Quando Deus trabalha em nosso favor, nós somos tendenciosos a manifestar e exalar essa glória e esse bom perfume dele. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu desafio a você a compreender essa verdade. Precisamos manifestar a glória do Senhor por onde quer que passamos. E se enfrentarmos momentos difíceis, levanta a cabeça, vamos na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos chamou. Ei, quem te chamou não foi homem. Quem te chamou não foi seu pastor. Quem te chamou não foi seu líder. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te convenceu foi o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, precisamos entender que quem nos chamou é poderoso para nos sustentar, para nos ajudar, para nos conduzir e para nos guiar a viver uma vida em conformidade à sua palavra. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra nessa noite queime em seu coração, assim como queimou ao meu. Porque na caminhada, às vezes, nós acabamos esquecendo de quem é o nosso Deus. E o nosso Deus é maioria conosco, foi o que o Espírito ministrou. Eu passei alguns anos atrás por uma situação, assim como eu compartilhei no início. Essa mensagem o Senhor me deu quando eu passei literalmente pelo vale, pela tribulação. E às vezes, quando estamos com medo no vale, numa situação difícil, esquecemos por algum momento o Deus a qual servimos e a grandeza. E o Espírito, naquele tempo, aqueles anos, alguns anos atrás, 2020, para ser mais específico, dia 21 de outubro de 2020, uma quarta-feira, o Senhor falou muito forte, e eu sou bem categórico em falar isso, porque quando Deus ministra o nosso coração, nós parece que nós ficamos marcados de uma forma. E eu falei, meu Deus, é sobre isso. E ele ministrou isso ao meu coração. Eu contigo sou maioria. E eu comecei a mudar a minha perspectiva, comecei a mudar a minha visão, da mesma forma que foi com Elias, e aqui eu finalizo. Elias, ele começou a lembrar, espera aí,
Deus está comigo, Deus está falando. E a Bíblia diz no verso 12, no 11, ele diz, olha, vai lá para fora e o Senhor vai falar contigo. Deus, ele faz Elias sair da caverna. Olha a situação que ele enfrentou, a tribulação completa, as dificuldades logo após uma vitória. E aí agora o Senhor se revela para ele e fala, olha, vai para fora, eu tenho algo para te mostrar. E aí ele se revela. E a Bíblia diz que vem um vento forte e não é Deus ali. Vem um terremoto e eu acredito, eu gosto muito de viajar na palavra do Senhor. Eu imagino que Elias começou a ficar atemorizado e falar, opa, Deus está aí. Mas a Bíblia diz que Deus não estava nem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. E por final, a Bíblia diz que uma voz calma e suave. Eu quero dizer que em meio à tribulação, sempre haverá uma voz calma e suave para o seu e para o meu coração, meu irmão e minha irmã. Creia que essa noite o Senhor reservou para você, para ministrar ao seu ser, e ministrar, assim como ele ministrou ao meu, que é possível vencermos as adversidades fitado com os nossos olhos no nosso Senhor. E aí, Elias, depois desse episódio, se formos ler mais adiante, o Senhor vai pedir para ele ungir algumas pessoas, inclusive o próprio Eliseu, que consequentemente seria o sucessor dele. Mas aí já é outra história. Mas, enfim, o Senhor mostrou a Elias quem Elias era e quem Deus, o próprio Deus, era na vida dele. Então, meus irmãos, o Senhor com você, o Senhor comigo, nós somos maioria. Se levante o inferno que for, se levante a situação adversa que for, maior é quem nos chamou para essa maravilhosa presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Mais uma vez aqui eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão. É sempre um prazer poder ministrar a palavra do Senhor. Nós ministramos a palavra com temor e com tremor, porque sabemos da responsabilidade que é abençoar vidas, ser canal de bênção. E foi o que eu falei a Deus, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como um canal de bênção para o teu povo, que eu também quero ser abençoado, eu quero ser cheio da tua presença, porque quando ministramos, nós somos ministrados. Quando ministramos a palavra do Senhor, o Senhor ministra ao nosso coração. Então, aqui eu quero agradecer pela oportunidade ao Senhor, primeiramente, porque é Ele quem nos faz esses convites. A Bíblia diz que muitos são os planos dos homens, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Então, aprove o Senhor nos permitir esse encontro, para que o nome dele fosse glorificado, e para que ele nos ensinasse nessa noite, através da palavra dele, através desse episódio de Elias na caverna, que Deus se revela no vale para nos levantar. Eu queria que você guardasse essa frase no seu coração, e não esquecesse, Deus se revela no vale para me levantar. Que o Senhor assim nos abençoe e nos dê um resto de madrugada, de noite abençoada. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe.